Alô você! Fala meu povo! Tudo bem com vocês? Bem-vindos, bem-vindas para mais um vídeo aqui do JetBreak para a gente falar das emoções do GP de Mônaco de Fórmula 1 em 2023 com mais uma vitória de Max Verstappen, o demolidor, o rolo compressor da temporada 23 lá da Fórmula 1. Mais uma vitória para ele na temporada, uma vitória dominante, completa, sem qualquer dificuldade, de ponta a ponta ele venceu lá no Principado. Ele que construiu a sua vitória ainda no sábado, e é disso que a gente vai falar aqui no Jet Break. A vitória do Verstappen ela foi construída no sábado. No GP de Mônaco, basicamente, a classificação é que define a corrida no domingo. Pelas características da pista, pela pista ser muito estreita lá nas ruas do Principado, pelo desafio que é contornar as curvas do traçado lá no Monegasco sem bater o carro no muro e sem causar algum acidente catastrófico. A classificação acaba definindo os rumos da corrida no domingo, então nada mais justo do que você criar as expectativas para o sábado, em que os pilotos testam a sua habilidade ao extremo de poder pilotar aqueles carros de Fórmula 1 com uma potência absurda e sem bater no muro, com velocidades altíssimas. É um desafio incrível, maravilhoso ver aqueles pilotos conseguir fazer o que eles fazem na pista. Quem joga videogame, quem já jogou o jogo da Fórmula 1 sabe como é difícil pilotar em Mônaco sem bater no muro, e esses caras conseguem. E no sábado tivemos uma classificação sensacional, uma classificação épica, duelo entre o Max Verstappen e o Fernando Alonso. Deu a melhor para o holandês. O Alonso que quase que conseguiu quebrar o seu jejum de pole positions na carreira, quase que ele teve a sua grande chance de conquistar uma pole position. Ele que contava com essa chance de vencer lá em Mônaco, de quebrar o seu tabu, mais de 10 anos sem vencer uma corrida na categoria. Ele quase conseguiu a pole, mas ali o Verstappen numa volta sensacional, uma das melhores voltas da história da Fórmula 1, eu considero isso, sem qualquer clubismo nem nada. A maneira como o Verstappen conseguiu levar o carro ao limite extremo sem estourar o carro no muro é um negócio para poucos, e ele conseguiu cravar a pole position. E a partir daí era só basicamente ele manter a liderança na primeira curva, né, da primeira volta, que aí a corrida já era dele com certeza, porque o ritmo de corrida da Red Bull se provou mais uma vez ser imbatível nessa temporada. Ele que depois da primeira curva já manteve a ponta ao longo de toda a corrida sem qualquer dificuldade, e mesmo com a chuva que caiu no circuito para valer, né? A chuva caiu bem pesada lá em Mônaco. A chuva chegou lá no traçado monegasco ali já do meio, na segunda metade da corrida, e começou ali perto ali da Portier, né? Perto ali do túnel, foi chegando o circuito adentro. E aí começou aquele jogo de xadrez, aquela estratégia. E agora, qual é a melhor hora de parar no box? Será que coloca pneu intermediário? Será que coloca pneu de chuva extrema? O que fazer naquele momento? O Verstappen conseguiu manter o carro dele com pneu de chuva, um pneu slick, aliás, dentro da pista molhada com maestria. Ele quase bateu o carro, inclusive, né, naquelas condições super escorregadias, super difíceis de manejar o carro naquela condição, mas conseguiu levar o carro para o box, colocou o pneu intermediário e aí se manteve tranquilo na pista até o final. Vitória maiúscula do piloto holandês, que consolida ainda mais a sua liderança na temporada. Contou também com o fim de semana horroroso para esquecer do Sérgio Pérez. O Pérez que bateu no qualifying logo no Q1, largou na última posição e ficou lá a corrida inteira, não teve qualquer chance de escalar o pelotão. Tentou até uma estratégia diferente, ele parou logo na primeira volta para colocar pneu duro e tentar ir até o final, contando com as paradas dos outros pilotos, mas em Mônaco é muito difícil. Terminou lá na rabeira do pelotão, sem qualquer chance de pontos. A corrida para ele virou um teste de pneus, porque a Red Bull até optou por colocar o pneu de chuva extrema para ele, talvez até para testar o comportamento do carro com aqueles pneus. Foi um fim de semana para esquecer para o Pérez. O Verstappen então amplia a sua vantagem no Mundial de Pilotos e vai caminhar
tranquilamente rumo ao mais um título mundial, terceiro título mundial dele. O Verstappen, que com essa vitória conquistou a sua 39ª vitória na carreira. Ele agora é o piloto da Red Bull com o maior número de vitórias desde a fundação da escuderia. Ele superou o Sebastian Vettel, que era também o grande nome da Red Bull até então, 4 vezes campeão pela equipe austríaca. E o Verstappen agora está a 2 vitórias de se igualar ao Ayrton Senna, na 4ª posição na lista de maiores vencedores da história da Fórmula 1. O Verstappen vai aí empilhando vitórias ao longo de 2023, com certeza vai vencer muito mais corridas ao longo do ano, vai ultrapassar o Senna com bastante tranquilidade e vai cada vez mais consolidar o seu nome na história da Fórmula 1 e já caminhar, pavimentar o seu rumo no caminho para o tricampeonato mundial. A gente falou mais cedo do Fernando Alonso, a gente tem que dar o destaque para ele, afinal de contas, foi um belo desempenho do espanhol, como ele já vem demonstrando ao longo de toda a temporada. O Alonso, que veio com a expectativa lá em cima para Mônaco, ele contava muito com a chance de vencer, foi a primeira chance real de vitória da Aston Martin nessa temporada. A Aston, que tem um carro que se adequava melhor às características da pista de Mônaco, e no qualifying isso se provou, né? O Alonso brilhou na classificação, conseguiu cravar uma volta espetacular, que teve a pole provisória, acabou contando ali com aquela volta magistral do Verstappen para poder não faturar a pole position. Ele que está sedento para quebrar esse jejum de poles e vitórias na carreira. O Alonso, que não vence uma corrida de Fórmula 1 há 10 anos, a última vitória dele foi no GP da Espanha de 2013, e ele não sabe o que é uma pole position desde o GP da Alemanha de 2012, para você ver o tamanho do jejum que o Alonso vive e do calvário que ele viveu nesses últimos 10 anos, né? Convivendo com carros ruins, equipes desastrosas, aquela passagem dele pela McLaren em 2015 e 2018 destruiu a carreira dele. Na Alpine também, Renault, não conseguiu também ter bons carros, o carro com uma confiabilidade muito ruim. E na Aston Martin ele se reencontra já na fase final da carreira e ele está sedento, ele vai buscar uma vitória com certeza esse ano. Não duvido nada, mas para o meio, para o fim da temporada, conseguir beliscar alguma coisa o espanhol. E um outro destaque que a gente tem que falar é do Esteban Ocon, né? Um impressionante terceiro lugar para ele lá em Mônaco. A Alpine, que não estava nem entre as cotadas para lutar por boas posições lá em Mônaco. Esperava-se, né, que a própria Red Bull, o Alonso e as Ferraris fossem as favoritas para conseguir conseguir a pole position lá no Principado. De repente, no qualifying aparece do nada o Ocon ali brigando nas primeiras posições. Ele conseguiu um excelente 4º lugar na classificação do sábado e contou com a punição do Charles Leclerc no sábado. Foi para a 3ª posição, então largou em 3º, ficou nela e cravou um excelente pódio para a Alpine, que vinha sob pressão, né? Havia de muitas críticas da cúpula da equipe francesa, e o Ocon cravou um baita de um pódio. É o primeiro francês desde Olivier Panis em 96 a subir no pódio do GP de Mônaco e consegue pontos aí super importantes, né, para a equipe francesa já se consolidar como a melhor do resto. Então vamos para a classificação final da corrida, de um bom GP de Mônaco. O GP de Mônaco tem as suas peculiaridades, é só você não criar muita expectativa para a corrida, porque realmente não acontece nada demais lá. Mas se você baixar a bola, deixar a expectativa bem baixinha, quem sabe acontece alguma coisa diferente. Hoje uma pancadinha de chuva, tivemos até algumas ultrapassagens, até mesmo em pista seca, né, lá mais pro meio do pelotão. Tivemos ali com o Logan Sargent, com o Zhou Guanyu fazendo algumas coisas lá no meio do pelotão. Tivemos coisas interessantes nesse GP de Mônaco, não foi de todo ruim não. Acho que vale olhar com outros olhos a corrida lá no Principado. É óbvio que tem que ter algumas modificações, eu também acho que o traçado não serve mais para a categoria, mas
a tradição, toda a história do GP de Mônaco, eu acho que vale talvez algumas modificações. Tivemos também já modificações na transmissão, né? O GP de Mônaco, ele até o ano passado, ele era transmitido pela TV local. Era uma exclusividade que o GP de Mônaco tinha desde os tempos mais primórdios da categoria. E para esse ano a F1 TV mesmo, que passou a transmitir a corrida lá no Principado. Tivemos uma transmissão bem diferente, com muitas imagens que não tínhamos, né, até então lá no Principado. Foi uma transmissão muito mais legal, muito melhor da F1 TV. Então vamos lá. Classificação do GP de Mônaco, já falamos então, Verstappen em primeiro, Alonso em segundo, o Esteban Ocon em terceiro, o Lewis Hamilton ficou em quarto, o George Russell na quinta posição, a Mercedes que trouxe para Mônaco o seu novo pacote de atualizações, o tão falado novo pacote de atualizações da equipe alemã. Não é um circuito para se colocar muitas expectativas e também analisar sobre o real desempenho da Mercedes, mas um quarto, quinto lugar nas circunstâncias que o Mônaco impõe não é um mau resultado de todo. Acho que a Mercedes consegue capitalizar em cima desse bom ritmo de corrida, né, que a Mercedes tem desde o ano passado, mesmo com todos esses problemas. Então a Mercedes vai capitalizando. Vamos ver agora a semana que vem na Espanha, que aí sim a gente vai ver o real efeito dessas modificações do carro da Mercedes. Na sexta posição, o Charles Leclerc. Na sétima posição, o Pierre Gasly. E na oitava posição, o Carlos Sainz. Ferrari, lá Leclerc e o Sainz. Mais um fim de semana para esquecer. Mais um GP de Mônaco ridículo da Ferrari. Mais por conta do Sainz, dessa vez a equipe até que não fez tanta bobagem, mas o Sainz bateu no Ocon, quebrou a asa, o Leclerc teve a punição dele no sábado. É outro fim de semana para esquecer para a Ferrari que realmente parecia que tinha encontrado o jeito ideal para lutar por títulos em 2022, mas esse ano andou para trás, está ainda se reestruturando agora com a nova gestão do Fred Vasseur, mas tá difícil de encontrar caminho lá para Ferrari, viu? Coisa tá feia lá pelo lado de Maranello. E nas últimas duas posições que pontuaram lá em Mônaco, tivemos então a dupla da McLaren, com o Lando Norris e o Oscar Piastri. Bons pontinhos, né, para a equipe inglesa que está ainda tropeçando nas próprias pernas. Esses novos pacotes de atualizações da equipe ainda não mostraram o real desempenho da equipe. Está uma situação meio complicada lá para o lado de Woking. A coisa precisa dar uma modificada para a McLaren finalmente mostrar o potencial que ela pode e de fato lutar por posições mais altas nos próximos anos. Fechou, minha gente? Com os miados, os gados aqui na vizinhança, a gente termina então esse vídeo do Jet Break do GP de Mônaco. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O que você achou da corrida? Diz aí nos comentários. Se achou que teve alguma coisa interessante que ficou de fora, diz aí pra gente, que a gente bate um papo também aqui nos comentários. E semana que vem estaremos de volta, porque também já tem Fórmula 1 já semana que vem. Tem o GP da Espanha, lá no circuito de Barcelona, na Catalunha. É o grande laboratório das equipes da Fórmula 1. Vai ser a grande leva de atualizações dos carros lá para Barcelona. A gente vai ver de fato qual é a dessa Mercedes com as novas atualizações. Será que a Aston Martin vai trazer algum pacote de atualizações? Será que a Red Bull vai dominar com tranquilidade? Vamos esperar para ver então lá em Barcelona. E o Jet Break vai estar aqui para fazer o resumo da corrida após o Grande Prêmio da Espanha. Beleza? Obrigado, minha gente. Obrigado pela paciência, obrigado pela audiência. E a gente se vê então no GP da Espanha. Aquele abraço. Valeu!